Antes de que acabe la sesión, enviamos el link para la encuesta de satisfacción. Se toman un minutito, por favor, para contestarla. Es importante recibir su feedback. Gracias. Y 2 segundos, sí, por favor, revisen que estén apagados sus micros. ¿Empezamos? ¿Puedo empezar, Karen? Sí, Claudio, vamos. Ok. Bueno, buenos días con todos. Un gusto poder estar una vez más. Hoy es nuestro tercer encuentro que tenemos, ¿no? Los otros dos hablamos de un poco sobre qué es la transformación, de objetivo. El segundo hablamos un poco sobre experiencia de cliente. Y hoy vamos a hablar bastante sobre agilidad, ¿no? Un tema bastante interesante. Las personas les gustan bastante escuchar, buscan bastante sobre ese tema. Y creo que vamos a ir trabajando y aprendiendo un poco más. Igual como siempre, como las otras que ya hicimos, si ustedes tienen alguna duda, si ustedes quieren poner alguna cosa, puede levantar la mano, hacer su pregunta, no hay ningún problema, puede interrumpir. Lo importante es que sea algo, primero, de uso para ustedes, ¿no? Que sea aplicable a la realidad de ustedes y también que podemos tener algo más dinámico, lo que tornaría mucho más interesante la sección. Bueno, dicho eso, ustedes ya deben estar mirando la PPT. Nosotros vamos a hablar un poquito de agilidad. Entonces, la primera cosa que quiero compartir con ustedes hoy es la importancia de comprender que la agilidad viene también de un cambio cultural. No voy a hablar hoy de cultura, pero voy rapidito pasar un temita de cultura antes de entrarmos propiamente en la agilidad, para que nosotros podamos comprender un poco. Una otra cosita, por cuestión de internet yo voy a bloquear mi cámara porque puede dar alguna instabilidad, sí, pero cuando volver a preguntas yo prendo nuevamente la cámara. Bueno, entonces lo que estaba hablando es la importancia de se tener claro que la agilidad ella es más do que um framework, ela não é só uma maneira de trabalhar. Agilidade também é uma maneira de pensar e por isso é tão importante pensarmos em um câmbio cultural quando falamos também de um câmbio deste tipo de câmbios de agilidade dentro de uma empresa. E aí eu pongo a explicar primeiro algumas coisas, porque creemos muitas vezes que a agilidade é uma questão de práticas, é como trabalhar uma prática a uma pessoa, ensinar uma técnica, ensinar uma metodologia de trabalho, não? E não é só isso, é verdade que nós outros somos conformados por uma base que temos nossos valores, crenças, temos nossos princípios e temos as práticas que aprendemos. Então, quando nós outros falamos de valores e crenças, isso é algo muito personal, não? E dificilmente cambiamos esse tipo de coisas dentro de uma transformação. Mas é muito importante conhecer os valores da empresa para poder alinhar esses valores da empresa com os valores das pessoas. Muitas vezes nós outros estamos desalinhados aí. Nós outros já não estamos em acordo com valores que a empresa tem. E muitas vezes o que estamos compreendendo é que pessoas que não têm valores alinhados com valores da empresa, normalmente não são pessoas exitosas, e isso é um problema que vem generando. Então, só ensinar a pessoa uma técnica e dizer que ela vai aprender a ser design thinking, ou que ela vai aprender a trabalhar na agilidade, vai muito de valores também. E esses valores, as pessoas têm isso personal, não? Dificilmente podemos cambiar. Pero sí podemos certificar se estão alinhados com a empresa. Pero eu não queria tanto tocar em temas de valores, senão queria falar bastante dos princípios, porque esse sim nós outros criamos, não? A distinção dos valores que nós outros criamos desde a niñez e vinimos crescendo e generando nossos próprios valores, os princípios sim são adaptáveis. Nós outros temos princípios incluso para temas, não? Temos princípios para falar de trabalho, temos princípios para falar de uma diversión, algo que va a ser, tenemos principios para hablar de fe, por ejemplo. Entonces, es interesante porque
princípio, nós outros podemos ajudar a conformar um par de princípios. Princípio é a base sobre a qual tu vai trabalhar um par de comportamentos, não? Esses princípios vêm sobre valores, mas esses princípios sim podemos trabalhar algumas coisas aí em meio de caminho. Então, é importante ter esse tipo de coisa, porque quando nós outros trabalhamos a agilidade, não é só a prática, nós outros temos que trabalhar também esse tema de princípios, trabalhar também esse tema de valores. Por quê? Como disse, porque a agilidade não é um framework, não é só aprender na prática, não é só aprender algo que vamos fazer ou de uma maneira distinta. Realmente é algo que temos que pensar de maneira distinta para que podemos, então, aplicar sobre esse novo pensamento as práticas. E aí sim isso vai funcionar bem. Então, é muito importante, porque no seguinte webinar, eu vou falar um pouco sobre práticas ágeis. Vamos armar nosso próprio tabuleiro, fazer nossos primeiros passos. Mas o que realmente quero mostrar hoje a vocês é como ir um pouco mais allá desse tema de só generar as práticas, não? De aprender a metodologia por si. É muito importante termos em conta que é necessário ter um mindset, uma maneira de pensar de maneira distinta. E aí eu pongo um exemplo, não? Como os nossos comportamentos, e não só na empresa, mas pensemos na pessoa como um todo, não? Como somos, por exemplo, quando nós outros vamos atravessar, passar uma calle de um lado ao outro da calle, não? Em verdade que acá em Lima isso é bastante raro, porque os chicos se atiram delante da avenida. Em verdade que é bastante peligroso, incluso para as pessoas têm esse costume, têm essa cultura de atirar-se delante de los carros e vai passando com o semáforo verde, não importa, e vai passando, e verdade que isso é algo que nós outros estamos dentro desse tema, não? E por que quando nós outros vamos, por exemplo, a Japão, nós outros trabalhamos de uma maneira distinta, não? Porque quando vamos a Japão, nessa foto que está aí ao lado direito que vocês estão mirando, há um cruze de Japão que é considerado um dos cruzes mais movimentados do mundo, não? Mais de 1,5 milhão de pessoas passam por esse cruze diariamente, não? É um cruze em centro de Tóquio, onde passa várias principais avenidas, e esse cruze se queda cerrado para os peatones mais ou menos 5 minutos. E interessante, porque ele da Javier Prado queda 1,5 minutos e nós outros nos atiramos, não? Então, por que aí quedamos 5 minutos esperando? É verdade que tu não mira nadie se atirando a la calle. E mira, aí há peruanos, aí há brasileiros, aí há de todas as nacionalidades, não? Pero o interessante é por que aí respeitamos e na Javier Prado não respeitamos? ¿Por qué trabajamos de una manera ahí y no trabajamos de la misma manera en otro lugar? Y es interesante, cuando vamos a Europa, por ejemplo, ¿cómo somos? Miramos las calles limpias, no hay basura, no hay nada, ¿qué hacemos? Nosotros mantenemos isso. Porque quando regressamos acá, começamos a tirar as coisas novamente em piso, atiramos o carro. Por que hacemos esse tipo de coisas? Porque somos uma pessoa quando estamos em Europa e outra pessoa quando regressamos a Lima. Por que estamos trabalhando tão forte esse tema de atitudes? E por que isso? Porque nós outros somos movimentados a contexto. Nós outros somos adaptáveis a contextos. Mira, eu quero dar um exemplo que passou em Brasil em Mundial 2018. Os japoneses, quando foram ao Mundial de Brasil, eles levavam suas próprias bolsas de basura e começavam a recorrer à basura em estádio. Era muito bonito, todos miravam e diziam, uau, que espetacular esse pueblo, não? Esses muchachos são contra-educados, são evolucionados, são melhores. E o que passa, os brasileiros, obviamente, não queremos quedar atrás. O que pensaram é que os brasileiros também pensaram assim mesmo. Levávamos nossas bolsas, levávamos as coisas para recorrer nossa basura, e mais, queríamos ser melhor que eles. Hacíamos, levávamos um montão de bolsas de basura, distribuíamos entre as pessoas e todos começaram a recorrer à basura. Incluso tiveram cenas interessantes, como, por exemplo, um shake. Mira, acá tu miras um shake recorrendo à basura. Esse muchacho malo agarra sua comida, as pessoas dão a comida em sua boca e ele estava agarrando basura em piso. Mira que potente é isso, não? E ver o que passou depois de uns anos, quando os japoneses se foram embora, não? 4 anos se passaram e o que passou? Continuamos fazendo as mesmas coisas.
Continuamos atirando a basura nos estádios da mesma maneira. E por que passa isso? Porque esses muchachos, esses japoneses, quando eles criaram esse hábito, mesmo que temporário, o que eles fizeram na prática foi criar um contexto. E esse contexto é o que nos hace adaptar-nos a ele. Ou seja, nós outros nos adaptamos ao contexto que estamos. Por isso, quando vamos a Japão, não nos atiramos na calle. Por isso, quando vamos à Europa, não atiramos basura na calle. Porque o contexto que está aí te hace adaptar muito rápido. Tu não necessita ser um curso para aprender essas coisas. Tu não necessita ter uma charla para aprender essas coisas. Tu simplesmente se adapta. E é algo contra natural do ser humano. E por que isso? Porque há duas maneiras de aprendermos. Há duas maneiras de convencermos e cambiarmos uma pessoa. A primeira abordagem é que trabalhamos com agentes de câmbio. E aí, por exemplo, temos um agente de câmbio. Esse que tem o bordecito verde é um agente de câmbio. Não? Então, esse muchacho vai falar com 3 pessoas. E o que vai passar com essas 3 pessoas? Uma pessoa vai comprar a ideia. E essa pessoa que comprar a ideia vai ser um agente de câmbio também. Então, se nós outros miramos o nosso exemplo acá, esse muchacho também é um agente de câmbio. Pero ele vai generar um que não compra a ideia. Que esse muchacho não vai ser um agente de câmbio. E vai ter pessoas que são neutrales, que em verdade vão quedar esperando algo para tomar uma decisão se sim ou não. Então, toda vez que conversamos com as pessoas, sempre vai ter um grupo que aceita, um grupo que não aceita e um grupo que queda neutral. E o que vai passar na prática é que o que falou bem vai falar com mais pessoas. E o que falou mal também vai falar com mais pessoas. E aí começamos a generar outros agentes de câmbios por um lado, mas também começamos a generar outros detratores também. E há um montão de pessoas neutrales, não? E o que vai passando na prática é que nós outros vamos conversando e sempre vamos generando pessoas que promovem, pessoas que são detratores e pessoas que são neutrales. E sempre vamos estar generando isso. E sempre se multiplicam e vão multiplicando dessa maneira. Então, o que quero explicar é que quando nós outros trabalhamos só por um convencimento com agente de câmbios, o câmbio vem dessa maneira. De uma pessoa hablando, de uma pessoa predicando, não, fazendo charlas, convencendo e tratando de convencer as pessoas que esse é o melhor caminho. Funciona? Funciona. Não vou dizer que não funciona. Pero funciona de uma maneira muito mais limitada. Por quê? Porque depende muito de cada um, depende do tempo que a pessoa dedica por fazer isso. Em outra contraparte, nós outros temos também uma coisa que eu costumo chamar de contexto. E que é esse contexto? As pessoas estão dentro desse contexto. As pessoas estão vivendo um contexto. E nós outros, quando temos um contexto para uma coisa, nós outros nos adaptamos a esse contexto naturalmente. Pero quem genera esse contexto na empresa? São os líderes. E aí vem a grande importância de se ter um tema de contexto, de conhecer que contexto estamos dentro, que contexto estamos vivendo para falar de cambios de mindset. Então, nós outros falamos muito de agilidade. E agilidade vai falar muito com inovação, vai falar muito de equipes empoderadas, tomar decisões empoderadas. Pero, para ser empoderados, nós outros não podemos ter um contexto, por exemplo, que castiga quem equivoca. Para ser inovador, eu tenho que ter um contexto que me permite investigar, que me permite explorar ideias novas. Se eu não tenho um contexto que me permite isso, eu nunca vou ser inovador. Porque, por mais que eu quero que as pessoas sejam inovadoras, o contexto vai me dizer o revés. Então, eu sempre vou adaptar-me ao contexto. Então, isso é importante termos em conta, porque muitas vezes queremos cambiar a maneira das pessoas pensarem. Queremos cambiar os princípios que as pessoas têm, mas sem um contexto adequado. E aí, o que vai passar é que, por mais que a PPT disse bonito, na prática não vai ser, porque na prática nós outros vamos nos adaptar ao contexto da empresa. Então, isso é muito importante ter em conta que, quando se tem um contexto, o câmbio não é por convencimento, é por adaptação. Então, é importante ter isso em conta, porque aí podemos mesclar o convencimento de um agente de câmbio e a adaptação de um contexto. Quando as duas coisas conversam, nós outros temos uma empresa que acelera muito forte o câmbio de mindset, de maneira de pensar. Mira, eu mirei esse meme e é algo que me molestou bastante, porque as pessoas perguntam, quem acelerou a transformação digital de sua empresa? E falam que o coronavírus foi quem acelerou a transformação digital. E é verdade que eu não estou de acordo com isso. O que hizo o coronavírus na prática foi, nós outros estávamos em um contexto, nós outros estávamos acomodados dentro de um contexto. O coronavírus o que hizo foi cambiar esse contexto.
E ao momento que ele cambia esse contexto, as pessoas automaticamente se adaptaram. E ao se adaptar, aceleraram um montão de temas. Mas, em verdade, que o Corona não criou nada. O Corona, sim, o que hizo foi como cambia o contexto, e esse câmbio de contexto acelera, obviamente, o câmbio de mindset. Então, o que é a composição de um contexto? Só para cerrar um pouco esse tema de cultura. É que nós temos barreiras em nosso dia a dia que queremos sacar, que temos que sacar para desenvolver um par de atitudes, e temos as atitudes que queremos realmente añadir dentro desse novo contexto. Então, nós ponemos atitudes como inovador, empreendedor, colaboração, explorador, autoaprendizagem, pero há que sacar barreiras de castigo, prêmios a pessoas unitárias, temos que ter processos que nos ajudem a ser empreendedor, que nos ajudem a aprender, ferramentas que temos que ter. Então, toda essa barreira que nos impede de fazer, há que ser mapeada, há que ser trabalhada para que possa realmente baixar essa barreira e que as pessoas tenham essa ação, essa atitude que queremos. E sobre essa ação é que vamos trabalhar a agilidade. Então, eu termino essa parte, a primeira parte de hoje, falando que nós podemos transformar uma cultura na empresa só convencendo, sim? Mas se cambiarmos o contexto da empresa, esse novo contexto vai cambiar muito mais rápido toda a empresa. Então, há que ter em conta que, se vamos falar de agilidade, há um mindset por detrás. E esse mindset ele é sostenido por um contexto que está por detrás. Se nós temos um mau contexto, dificilmente vamos ter um mindset ágil na empresa. Porque passa muitas vezes que a pessoa tem um mindset em outra empresa e quando tu contratas a sua empresa, ele deixa esse mindset. Porque passa, às vezes, ele revés. A pessoa não tem mindset aqui, quando vai a outra empresa, e na outra ele tem. Porque muitas vezes o contexto de sua empresa está bloqueando esse tipo de comportamento. E há que ter isso em conta, que para irmos à agilidade, há que generar um contexto ágil. E aí peço um pouco explicar, então, que é a agilidade dentro desse contexto. E aí eu quero explicar um pouco como funciona em um processo tradicional dentro de uma empresa tradicional. Então, imaginamos que as empresas estão partidas por área, e assim somos, nós somos partidos por área. Há a área de tecnologia, a área legal, a área de data, a área de produto, a área de serviço, a área de atenção, tem um montão de áreas na empresa. E alguém tem uma ideia, não? Sempre começa com uma ideia. E o que passa é que quando nós temos uma ideia, uma área tem uma ideia, na prática, em uma empresa como o Ciptel, esses muchachos nunca vão poder lograr implementar uma ideia solo. Eles necessitam de ajuda de outras áreas. Então, o que vai passar é que esses muchachos vão criar uma rede de conexão, não? E vão começar a contratar paquetes entre áreas. Então, eles vão à área de risco e pedem que valide alguma coisa. Vai à área de TI e pede uma solução. Vai à área de data e pede outra coisa. O que passa na prática é que nós teremos uma rede de paquetes, não? De paquetes parciais. Então, eu pido uma coisa TI, eu pido uma coisa TI, pido outra coisa a tecnologia, pido outra coisa a data, pido outra coisa a risco, outra coisa a marketing, e vou fazendo pedidos, compondo todo isso dentro de um único paquete e entrego esse paquete. Mas temos que compreender que o paquete que vai generar valor é o paquete que ativa, ou seja, o que toca a meu cliente. Não? É o paquete que toca a meu cliente. Então, todos esses paquetes que estão intermediários por detrás, eles são importantes, mas eles não ativam valor solos. Há que ter cuidado, porque quando ativamos o valor é quando disponibilizamos isso ao cliente. E aí temos que ter em conta que se tivéssemos um único projeto, uma única ideia, ok, isso funcionaria lindo. O problema é que nós temos um montão de ideias ao mesmo tempo. E esse montão de ideias ao mesmo tempo faz com que nós criemos muitos paquetes intermediários. Porque todos têm ideia, todos têm pedido, todos querem lançar algo novo, não? E aí o que passa é que nós sobrecargamos essa rede de paquetes, sobrecargamos com muitas entregas, pero quando vamos medir quanto dessas entregas realmente estão tocando a ponta, quantos realmente estão tocando o cliente, esses paquetes não crescem tanto. Então, nós cargamos a empresa com uma quantidade de paquetes intermediários gigantes, pero nós não cargamos a empresa com paquetes finais. E o que vai passar é que há muito esforço para pouca ativação de valor. E isso é algo que temos que ter em conta, porque um formato tradicional trabalha basicamente assim.
Bueno, okay. Hola, ¿me escuchan? Bueno, entonces lo que tenemos aquí, entonces, nosotros tenemos un modelo tradicional donde es orientado a entregas, tenemos muchas entregas durante la ejecución entre áreas, pero que pocos paquetes são disponibilizados para activação hacia el cliente. E isso mostra o enfoque que temos hacia entregas e não hacia valor. Então, nós outros entregamos muitos projetos, muitas fases de projeto, pero muito pouco disso se ativa ao final. Isso é uma falha do modelo tradicional. Por isso, as empresas hoje estão indo muito mais a modelos ágeis, porque isso é justo, essa problemática é justo a problemática que vamos atacar. Bem, então como vamos atacar? Primeiro, conhecer o mindset que vamos generar, conhecer o mindset que vamos trabalhar. A primeira coisa que temos que ter em conta é que a agilidade ela não é um framework, ela é um mindset, é uma maneira de pensar. É como falamos ahorita dentro do tema de contexto. Então, é muito importante compreender que não é determinada metodologias que vai aprender, e sim uma maneira de pensar distinta que vai incorporar dentro do seu dia a dia. E é isso que vai generar valor na agilidade. Não é tanto o framework. O framework, como quando empecé falando, vem sobre os princípios, vem sobre todo, não? Ter uma prática sem ter o mindset, dificilmente vai ser uma boa agilidade dentro da empresa. E qual é o mindset ágil? A primeira coisa que temos que compreender é que a agilidade é um mindset, não é um framework. As três palancas desse mindset. Primeiro, enfoque em valor. Enfocar em generar valor para o cliente. Não é na entrega de lo que estou acordando, não é o paquete que estou acordando, é ativar valor ao cliente. A segunda coisa importante do mindset é uma solução que evoluciona. E que significa uma solução que evoluciona? Empiezo pequeno, empiezo com algo chico e vou evolucionando essa solução. Por quê? Porque eu paro do princípio que não é uma entrega conhecida, e sim uma hipótese de valor. E eu tenho que chequear se essa hipótese de valor é real, se vai funcionar, e sobre isso incrementando. Por isso há a percepção de que a agilidade é mais rápida. Pela agilidade não é mais rápida. A diferença é que a agilidade pensa sobre uma hipótese, cria algo chico para ser a primeira implementação e vai incrementando. Como eu hago algo chico ao princípio, esse algo chico que vai ser toma menos tempo, mas na verdade não é porque sou mais rápido, e sim porque estou fazendo menos. E como estou enfocado em valor, eu estou buscando a geração de valor e não a quantidade de entregas. E isso é o que cambia muito o dia a dia de uma equipe ágil. E a outra coisa que também é a palanca, a base do mindset ágil, é que a equipe é uma equipe que explora, uma equipe que aprende, uma equipe que adapta. Significa uma equipe que vai provar os conceitos, vai aprender de seus equívocos, vai aprender do feedback do cliente e vai adaptar-se para o seguinte ciclo. E isso nos dá a agilidade. A agilidade é a capacidade de podermos nos adaptar. Por isso eu falo de ágil, não de la palavra ágil, porque é a maneira que temos de adaptar, de cambiar rapidamente o rubro, de poder escutar e saber o que está passando, estar com os sentidos ativos, escutando o que está passando, mirando o que está passando, para poder reaccionar muito rápido na empresa. Pero, novamente, isso não é um framework, isso é uma maneira de pensar. Aí, interessante, porque se nós outros compreendemos que é uma maneira de pensar, há uma diferença muito grande entre ser ágil e a ser ágil. E por que eu estou dizendo isso? Porque ser ágil, só há uma maneira de ser ágil, que é através desse mindset. Qual é o mindset, Cláudio? Enfocados em valor, solução que incrementa, equipe que explora, aprende e adapta. Então, nós outros temos um mindset. Pero temos 4 valores. Eu vou falar de los valores, um par de lâminas adelante. Temos um par de valores, temos um par de princípios e temos um montão de frameworks. Então, fazer agilidade, executar agilidade, há um montão de maneiras de fazer. Ser ágil é uma única maneira. E o que passa é que muitas vezes as empresas estão enfocando tanto em fazer agilidade, implementar frameworks, que elas estão deixando o mais importante fora, que é como pensar de maneira ágil. E isso é algo que temos que trabalhar muito forte em webinar de hoje, e que vocês também podem trabalhar muito forte o tema isso dentro de seus dias a dia. Quero pensar ágil, quero ser ágil, não é só fazer agilidade.
Então, aí eu pongo um exemplo que me gusta muito, que é um exemplo de uma tienda, não? Por que eu quero mostrar o exemplo dessa tienda, não mostrar a casa da empresa pública? Porque eu quero mostrar como a agilidade cambiou a maneira deles pensar a maneira de manter essa empresa. Não é falando de tecnologia, estou falando acá especificamente de uma maneira de pensar. Essa empresa é Zara, a tienda de roupa, Zara, não? Interessante que, mira como era o processo antes. Antes, Zara pedia desenhos de moda para os estilistas de moda do mundo, não? E saía a tendência, eles pensavam sobre um montão de peças que iam a ser, etc. Elegiam um conjunto, criava-se uma coleção de verano, coleção de inverno e assim vai. E o que eles hacían é, pedia uma grande quantidade de peças a los fabricantes, uma grande quantidade. Essa grande quantidade tomava de 6 meses a 1 ano para ser entregue. Né? Imagina que a quantidade então era bem grande, não? E como são roupas um pouco mais bem acabadas, todos era uma produção um pouco mais lenta. Então o que passava é que Zara pedia em um verano o que ia vender no seguinte verano. Mira como se adelantavam esses ticos. Não? Eles pediam 1 ano antes, chegavam a pedir 1 ano antes e pediam milhares de peças, um montão de peças. E que assim, generava um processo bem interessante de logística. Chegavam esses milhares e milhares de peças e eles entregavam essas peças na tienda. Pero mira que interessante, o que passava quando tinha um quebra de estoque? Ou seja, vendi mais do que estava planificado. Passava que acabou, eu não tenho mais para vender, tenho que ir a outra tenda. O que passava quando eu vendia dentro da quantidade estimada? Ok, isso passava bem, eu teria a quantidade necessária, isso funcionava bem. Pero o que passava quando eu tinha excesso de estoque? Onde a tienda não vendia o que estava esperando. O que passava é que me sobrava um montão. Quando me sobrava um montão, o que fazia é acumulava esse montão, enviava todo na tienda de outlet e vendia isso por 50%, 40% do preço real. Isso era o formato de Zara. E até hoje é o formato de muitas empresas no mundo, principalmente empresas de segmento. E o que vem sendo Zara e que cambia, isso já há um par de anos que fizeram isso, mas bastante interessante, foi que Zara igual mantém seu processo de desenho. Escucha os estilistas, genera, elige sua coleção, pero ao momento que vai ser, hace de maneira distinta. E como assim, Cláudio, de maneira distinta? Já não pedem mais grandes quantidades, pedem quantidades bem chiquitas. Chiquitas a ponto de os fabricantes levarem 15 dias para ser, 1 mês para ser. Coisas bastante pequenas e envia às vezes 2, 3, 4 unidades a uma tenda. Não enviam grandes quantidades como antigamente, um estoque de coisas. E o que passa? Eles enviam às tendas escolhidas e passa a escutar o cliente. Interessante que passa que quando eles têm um quebre de estoque, ou seja, venderam as 5 peças que eles fizeram, o que eles fazem? Eles voltam aos fabricantes e pedem mais 5 peças. Me toma 15 dias, me toma 1 mês. E eu vou fazendo e sempre vou mantendo mientras estou vendendo. Dessa maneira, não há quebra de estoque dentro de Zara. As pessoas que venderam o conteúdo que esperava, ok, não há problema, está aí, já venderam e queda aí. Pero as pessoas que não venderam o que esperavam, o que eles fizeram? Eles pararam com pouca quantidade. Ou seja, não tinha 200 unidades na tienda, tinha 4. E com essas 4, 5 reais, ok, eles poniam a etiqueta roja na própria tenda, vendia mais barato essas 4 e listo. Já libravam do estoque que não estava vendendo aí. E o que passou? O que passou é que Zara generou uma imagem de sempre estar atualizado. E por que atualizado? Porque se eles vendiam muito em color azul e em seguinte eles vão dizer, está vendendo bem, vamos fazer mais colores, esse tipo de reação hace com que as pessoas tenham a sensação de que estamos sempre fazendo algo novo. E o que passou é que Zara passou a generar chiquititos, coisas bem chiquititas, e generou 4 vezes mais rentabilidades para a empresa. E por que generava 4 vezes mais? Porque ele deu flexibilidade, estava sempre alinhado com os clientes. E isso ajudou com que ele generasse 4 vezes mais rentabilidade. Há um outro exemplo que me gusta muito de agilidade fora de tecnologia, que é o exemplo de Globo. Globo é a empresa, é um canal de TV mais grande do Brasil. É um canal de TV que faz muitas telenovelas. E que eles começaram a ser bastante interessante
foi que antes, como eles faziam uma telenovela? Eles faziam 6 meses de uma telenovela. E ponia a telenovela em meio de caminho, já estava gravado, já tinha todos os scripts formados. E que passava-se em meio de caminho, a telenovela não tinha o êxito que se esperava, não tinha a audiência que se esperava. Eles iam cortando, acotava a telenovela e ponia lá outra, não? Pero já gastaram para ser toda a telenovela. Pero eles iam acotando e sacando episódios aí dentro, não? E eles cambiaram também sua maneira de ser. Então, o que eles fazem é, eles criam uma história alto nível e o autor vem detalhando isso pouco a pouco. Então, ele detalha 2 meses, grava 2 meses e põe 2 meses em produção, ou seja, põe 2 meses na TV. E escuta o que a audiência está dizendo. Então, se a audiência diz, mira, esse vilão tem que morrer, essa chica tem que casar-se com o chico, e empieza a falar, o que vai fazendo o autor, ele vai ajustando a telenovela. Ele vai fazendo com que as coisas passem. Então, se o vilão tem que morrer, no segundo bloco de um mês e meio que eles gravaram, esse vilão vai morrer. Não? Se tem que ressuscitar, no outro bloco vai ressuscitar. O interessante é que as telenovelas quedaram mais largas em Brasil, antes eram telenovelas de 3 meses, hoje são de 4, 5 meses, têm muito mais audiências hoje, tem muito mais audiência e as pessoas les gustam, porque as pessoas se identificam com a história. E por que as pessoas se identificam com a história? Porque as pessoas estão ajudando a criar essa história. Muitos deles não sabem disso, mas estão ajudando a criar essa história. E isso faz com que o êxito seja tão grande em Brasil de telenovela. Porque depois do futebol, a coisa que mais miramos em Brasil é a telenovela. Então é importante que compreender esse tipo de coisa, porque a maneira que actuamos hace com que tu cliente ou o cidadão, em caso dos três, se enganche no que estamos fazendo. Por quê? Porque estamos aprendendo com ele, estamos escutando, explorando com ele, estamos adaptando o processo e o serviço a lo que ele necessita. Isso é agilidade aplicada. Então, se nós outros pensamos em esse mesmo modelo, pensamos em essa maneira de ser agilidade, nós outros podemos, então, aplicar o mesmo cenário que nós outros utilizamos há uns minutos, que é, tenho uma empresa, a empresa continua sendo organizada por skill, porque continuamos assim, tendo a área de legal, a área de venda, a área de produto, a área de marketing, continuamos tendo igual essas áreas, mas a diferença é que quando tem uma ideia, nós outros não vamos criar essa rede de conexões. Por que não? Porque se generamos a rede de conexões, vamos novamente generar ele foco em entregas. O que nós outros vamos fazer é aplicar Mindset Arc. O que é Mindset Arc? Enfoque em valor. Então, o que vai ser? Vamos pôr foco. E por que foco? Porque não é só na tarefa, não é só na energia da pessoa. É poner foco para que podamos chegar mais lejos, chegar a esse ponto de geração de valor. Em outras palavras, o que temos que fazer acá é organizar a equipe não para um montão de paquetes intermediários, e sim para um único paquete que seja ativável. E aí eu quero trazer um exemplo que passou em uma telco comigo. Eu conosco um líder de tecnologia de uma telco acá em Peru. E ele falava que nessa telco eles entregavam um promédio de quase 40 projetos por mês. E isso é muito para uma tecnologia. E eu me quedava, uau, que incrível, 40 projetos por mês é um montão. E eu perguntava a ele, pero quanto de valor estamos generando com esses 40 projetos? E ele não sabia contestar-me. Eu digo, ok, às vezes é difícil realmente calcular esse valor dos projetos, porque há projetos que não vendem, há projetos que são estruturais, há projetos que são de segurança, que é muito difícil poner em valor o que vai generar isso. Pero, ok, eu perguntava a eles, pero quanto das coisas que estão implementadas estão disponíveis para uso, não? Seja da área interna, seja do cliente, não importa, pero que alguém pode utilizar o que tu está fazendo. E ele fez essa investigação por um par de dias e me contestou depois de uns dias e me disse, Cláudio, agora estou bastante preocupado, porque das 40, quase 40 projetos que entregamos por mês, menos de 8 estão disponíveis quando implementamos. E eu que falava é, mira, o que está passando aí? Há um grande foco em entregas. E tu mesmo dizia foco em entregas, porque tu antes dizia, entregamos 40 coisas por mês. Mas verá que não importa que entregou 40, importa quantas ativaste. E ativar o paquete é ativar o paquete que vai tocar o usuário. Aqui não é o paquete que TI entrega produto. Não é a validação que
legal hacia produto, no es el dibujo de la campaña de marketing, ¿no? En verdad, tenemos que pensar lo que activa. Campaña de marketing activada es lo que está en la calle, ¿no? Software activado é esse que tu pode utilizar. E é interessante, produto activado é esse que tu puedes comprar. Então, não é uma ideia, não é uma definição. O que nós dizemos é, ativa quando a pessoa pode utilizar. E ele só podia ativar menos de 8, ou seja, menos de 5% ele poderia ativar de tudo o que ele criava. E eu dizia, mira, realmente tu tem um grande problema aí. E por que tu tem um grande problema aí? Porque era melhor que tu equipe, ao lugar de fazer 40 projetos, tu tivesse dedicado a 10 projetos. Hecho os 10 completamente, e se sobrava tempo, podiam quedar todos ociosos, não é problema. Pero tu tinha entregado mais coisas que entregou. Tu tinha entregado mais coisas ao cliente, aos usuários, que entregasse sendo 500 milhões de coisas. Porque tu está sendo 500 milhões de coisas, mas na prática não está sendo nada, porque não ativa. E isso é o que pongo muito potente dentro da agilidade. A agilidade vai enfocar valor. Não importa quantas entregas estão por detrás. A agilidade vai enfocar o valor que puedes generar. Se vai entregar 1, 2, 3, 50 coisas, não importa. O que importa é o valor que vamos generar com cada uma das nossas entregas. Então, a primeira coisa que pensamos quando vamos fazer agilidade é como vamos fazer para generar valor. Que valor estou generando com isso? Que valor estou gerando? E aí muitos vão dizer, pero Cláudio, eu não posso ativar esse valor solo. Eu não posso fazer solo essa parte. Por isso, nós outros criamos equipes multidisciplinares, onde tu vai involucrar dentro de tu equipo as pessoas necessárias para poder ativar esse valor. E todos os equipos, todo o equipo vai trabalhar por essa ativação, não vai trabalhar só por sua parte. É como dizer, não, eu hice minha parte, quem não hizo foi o outro. Não, isso não existe. Dentro de agilidade, não existe isso de um grupo, hice o outro grupo não logrou. Não, se logra todos, se ganha todos, se perde todos também. E aí vamos começar a explicar um pouco os valores da agilidade, não? Primeira coisa que temos que compreender é que dentro desse enfoque de valor, uma coisa que nós outros valoramos muito é o tema de interações entre indivíduos sobre um processo de ferramentas. Eu vou explicar algo que passou para exemplificar os 2 primeiros valores da agilidade. Há um tempo, eu estava trabalhando em uma das bancas que trabalhei e nós outros tivemos que fazer um grande projeto tecnológico. Gastamos aí como 300, 400 mil dólares. Era bem caro a computadora que compramos. E compramos uma supercomputadora, porque necessitávamos fazer algumas coisas e necessitávamos essa supercomputadora. Era um servidor que custava bastante plata, como 100, 200 mil dólares. E nós outros compramos esse servidor. Isso ia nos habilitar um montão de coisas em banco. Super chévere a ideia. Compramos a computadora. Eu era o líder do projeto e era quem configurava essa computadora. E me recordo que quando compramos a computadora e a pessoa veio, a área de compras comprou, hice a primeira configuração e me entregou. E quando me entregou a computadora eu não podia ingressar com meu login. E me recordo que eu fui o chico e disse, mira, vocês me entregou uma computadora que não tem nem login, como vou trabalhar? E ele disse, Cláudio, perdão, pero login é outro processo. E eu disse a ele, mira, pucha, chico, em sério que tu está dizendo isso? Para que quero uma computadora que não tem login? Não, pero tem que compreender que esse é o processo. E eu disse, mira, chico, eu estou falando contigo, tu sabes que sou eu que comprei, tu sabes que eu tenho o permisso, tu sabes que eu sou líder do projeto, por que não me dá acesso a esse login? Não, porque é outro processo. E é verdade que pedir o processo nos quedou como 2 semanas mais, só para pedir acesso ao login. E por que isso? Quedamos 2 semanas sem utilizar a computadora. Por que isso? Porque estávamos priorizando processos, ferramentas, em lugar de priorizar uma interação com 2 indivíduos. Puxa, ele me conhece, sabe que sou gerente da empresa, sabe que sou de tecnologia, sabe que sou de arquitetura, sabe que sou líder para esse projeto. Por que não poderia ter acesso? Pero bem, o processo diz assim, vamos seguir o processo. E aí priorizamos muito mais o processo que a própria interação. E o segundo é produto funcionando em lugar de documentação extensiva. Nós outros normalmente priorizamos mais a documentação que o próprio produto.
Nós outros estamos tão preocupados em gerar toda a informação que necessita e guardar tantos documentos que nunca se utiliza que olvidamos de deixar o produto funcionando. Isso passa muito. E nesse mesmo exemplo, o que passou foi que depois de muitas conversas, ida e venida, conversando com essa pessoa, eu perguntava, quem é a pessoa que tenho que buscar para ser esse tema de login? E ele me apontou a pessoa que estava acostado dele. Nunca vou me olvidar o nome, porque a chica tinha o mesmo nome que eu, se chamava Cláudia. E essa Cláudia me disse assim, eu digo, e por que vocês não me ajudam, Cláudia? Se tu vês que eu estou acá pedindo, tentando e buscando maneiras de ser há dias, por que vocês não me ajudam? Eu digo, porque tu não aperturou o ticket. E eu dizia, por causa de um ticket, tu paras um projeto que pode generar miles e miles de reais para a empresa por conta de um ticket. Em verdade que tu crees que está sendo bem tu chamba, por conta de um ticket não vai ser, e tu mirando toda a discussão não falava nada porque não tinha um ticket. E a impressão que tinha é que a chica necessitava de ticket até para respirar. Se Deus não apertura o ticket dizendo, hija, respira, a chica morreria. E por que passaria isso? Porque a pessoa está sempre priorizando a documentação, não priorizando o produto funcionando. E a agilidade, ela diz, mira, priorize o produto, haga o produto funcionar, e depois nós outros vamos documentar, mas vamos documentar o que necessita ser documentado, e não essa documentação extensiva que normalmente pedimos, porque normalmente em documentação pedimos mais informação que necessitamos para resolver o problema. E outra coisa que é um valor de agilidade, vai falar sobre a colaboração com o cliente em lugar de uma negociação contratual. Aí eu escuto muito coisas como assim, isso não é chama da minha área, eu não tenho que me preocupar com isso. Em verdade, que temos que colaborar com o cliente, com uma boa experiência. Uma vez eu fui a uma tienda, uma agência de uma das bancas que eu trabalhava, e mirava o cliente louco, peleando na cola. Todos os dias, se tu vas a uma agência tanto essas tendas de telco como de banca, sempre há uma pessoa gritando na cola. Porque esse chico está molesto. E recordo que tinha um chico que estava gritando na cola desse banca, e eu perguntava às pessoas e dizia, mira, nadie vai fazer nada aí, nadie vai conversar com esse muchacho. E recordo que eu estava em um programa do banco, que os gerentes vão acompanhar como funciona o dia a dia da empresa. E eu fui o gerente dessa tenda, digo, mira, perdão chicos, pero tu não vai fazer nada. E ele dijo, não, isso não é minha função. Não tenho que fazer nada, isso não é minha função. Eu digo, mira, tu funciona é representar o banco. Esse cliente está molesto. Tu deveria estar conversando com ele, independente se tu funciona ou não, Chico. E recordo que falava com ele, e depois eu fui conversar com o cliente. Pedi permisso para o cliente, digo, por favor, senhor cliente do banco, queria compreender o que está passando. O muchacho me estava pedindo 3 soles de reembolso. 3 soles. E ele dizia assim, Cláudio, já não são os 3 soles, não é por conta de 3 soles, é por conta de que eu estava me entregando. Y yo dije, yo invité al gerente de la tienda y dije, ¿puede repetir eso al gerente, por favor? Y el cliente, con todo el odio del mundo, dijo, no son por 3 soles, es por conta del desprecio que ustedes me entregaron. Y ahí es donde pongo ese valor, es colaborar con el cliente, es buscar la mejor experiencia. Não é negociação contratual. Minha área não tem que fazer isso, não vou fazer. O mundo está explotando e minha área não tem que fazer, eu estou tranquilo. Isso é a pior coisa que pode passar numa empresa. Por isso, muitas vezes, entregamos mal experiência, porque as pessoas estão preocupadas na negociação contratual que tem com seu job description e não realmente de entregar algo bom ao cliente. E o quarto valor da agilidade é resposta ante o câmbio. Significa isso? Cambiar conforme miramos que necessitamos cambiar, em lugar de seguir um plano. Mira, eu pongo o exemplo de que passou em Covid. Nós outros fizemos esse ano, desde aqui lá em Interbank, por lo menos 4 planos. Uma em princípio de janeiro, uma em março, uma em junho, uma em... São os 4 Qs que nós outros planificamos. Cada Q teve uma planificação totalmente distinta. Objetivos totalmente distintos. E por que passava isso? Em janeiro, fizemos uma planificação pensando em um lindo ano. 2020 seria o ano para as empresas, quase todas, não? Veníamos saindo de uma crise mundial, 2019 acabou muito bem, 2020 ia começar explotando. Funcionou bem o primeiro Q. Primeiro Q hicimos super bem, faturamos um montão de plata, ingressos arriba, tudo lindo. Veio o Covid.
Segundo Q, crise total, lockdown, as pessoas não saíam de suas casas. Tivemos que trabalhar de uma outra maneira, segundo Q. Terceiro Q, esperança. Creio que vamos sair, creio que já vamos começar. Já teremos um pouco de pessoas na calle, governo haciendo programas de reativa, governo haciendo bono para ajudar as pessoas. Uau, vamos sair melhor, grande expectativa. Quarto Q, a vacuna não veio em outubro, não veio em novembro, não, pero já estamos muito melhores, pero aún temos que pensar, alguns negócios não vão abrir, uns vão demorar mais. Por que isso? 4 planos, 4 situações, 4 totalmente distintas. Obviamente que com o COVID é mais fácil explicar, mas isso passa todos os anos, independente de COVID ou não. Temos que compreender que o contexto vai cambiando a cada momento. E se nós outros não somos flexíveis suficientes para reaccionar ao câmbio de maneira rápida, ao lugar de seguir um plano, que muitas vezes teremos 3 anos de plano para seguir, se eu estivesse seguindo o plano que estava em janeiro, eu estava pensando em como vender mais esta hora. E hoje já não penso mais como vender, eu penso como manter os clientes que tenho. Então, é muito distinto. E a empresa que pode dar essa resposta ao câmbio dentro do período são as empresas mais exitosas do mercado hoje. Por isso é importante termos em conta 4 grandes valores que têm que cambiar a maneira de atuarmos dentro de nosso atual mundo. Não? Mitos da agilidade, muito importante, porque às vezes creemos que a agilidade é a bala de plata, é o tema que vai resolver todos os problemas da empresa. E não é verdade. Não vamos resolver todos os problemas da empresa com agilidade, mas vamos sim generar uma maneira distinta da empresa pensar e accionar, e isso vai generar muito trabalho. Outra coisa que pensamos é que não estima. Eu não necessito estimar, porque como vai ser a cada 3 meses, eu posso pensar mais de maneira mais descontrolada. É um equívoco. É um equívoco. A agilidade se controla mais que o mundo tradicional. A diferença é que nós outros estimamos pouco, planificamos pouco, porque é a vista que temos, é a real vista que temos. Por isso planificamos pouco, para poder executar bem esse pouco que hacemos. E para isso nós outros estimamos e controlamos um montão. A outra coisa, não é para toda empresa, é uma outra mentira. A agilidade sim é para toda empresa. Não? Na determinada metodologia não se aplica a toda empresa, pero a agilidade é um mindset, e esse mindset sim se aplica a toda empresa. Uma outra coisa importante, não se documenta. Ah, não, já que tenho que pensar em produto funcional, não vou criar documento nenhum. Outro equívoco. A agilidade também documenta muito, pero documenta aquilo que realmente vamos utilizar. É um mindset de que vou documentar o que é útil, e não ser aquele montão de documentos que nunca vamos utilizar. Uma vez eu fiz uma pergunta, estava em uma empresa pública, e ela tinha suas próprias normas, não? E uma das normas era muito esse tema de documentação. E eu perguntava, quantas vezes vocês foram consultar esses documentos que vocês generam? E nunca tinham ido consultar esse aqui. E eles podiam dizer, pero Cláudio, e quando necessita? É verdade que quando necessito tu sabes encontrar? E hicimos o exercício, eles sequer sabiam encontrar. Então, o que passa é que, às vezes, estamos documentando por um sesgo que vem desde o passado, há muito tempo, falando de documentações, coisas que não utilizamos. Nós outros temos que documentar o que realmente é necessário, e com base nisso, vamos documentar e documentar bem. Uma outra coisa é que a agilidade é uma metodologia de trabalho, não é uma metodologia, é um mindset. Outra coisa importante, que vamos generar benefícios imediatos. Outro equívoco também. A agilidade não genera benefícios imediatos. Tu não vai lograr o benefício da agilidade do dia à noite. É necessário ter uma curva de aprendizagem para que aprendam de agilidade. Um outro mito é que é só para software. Ah, isso aplica só para tecnologia. Não, a agilidade nasceu dentro de tecnologia, mas se aplica a toda a empresa. E o tema de que é mais rápido. Não é mais rápido, tampouco é mais lento. Não é mais caro, tampouco é mais barato. Se tu vai fazer um produto com ou sem agilidade, e esse produto é o mesmo, vai tomar o mesmo tempo, vai tomar o mesmo custo. Se eu vou fazer uma taça com agilidade e vou fazer uma taça sem agilidade, o custo e o tempo para fazer uma taça vai ser igual. Agora, o que vai dizer a agilidade é que não necessariamente necessita uma taça, porque vou provar.
qual é a necessidade? Que valor vai generar essa taça ao cliente? Ah, essa taça vai generar a capacidade de tomarmos água. Ok, pode ser que com um vaso, que é muito mais barato que ser uma taça, também resolva. Então, eu empeço com uma solução que não necessariamente vou terminar como uma taça. Então, o modelo tradicional empieza dizendo, vas entregar isso, e o compromisso está com a entrega. Vou entregar uma taça, e vou ser uma taça. Independente do que passar no mundo, vou ser uma taça. Quando vas a agilidade, é foco em valor. É quero tomar água. E para tomar água, eu posso pensar de 50 maneiras distintas, hasta com uma taça. Pero vou começar pequeno, provando, incrementando, 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 incrementando. Se eu estiver correto e a taça foi o melhor caminho, e na prática, desde o princípio, tu já entregasse alguma coisa para que tu cliente tome água. Então, tu vai melhorando, melhorando, melhorando. Tem experiência desde o princípio. Frente ao outro modelo, tu vai desenvolver todo o outro projeto até que alguém possa utilizar algo. Então, não é que é mais rápido. Ele só genera valor mais temprano. Por que genera valor mais temprano? Porque desenvolve menos, faz menos coisas. E isso é bastante reflejado no dia a dia de uma empresa. E aí, hablo já caminhando para o final do nosso webinar de hoje, hablo sobre os benefícios de termos uma agilidade. Então, qual é o primeiro benefício da agilidade? Valor temprano. Por que valor temprano? Porque construo menos coisas. Pero construo coisas que funcionam. Recorda? Activável. Ou seja, que eu posso utilizar. Não me interessa ter metade de um software implementado se o cliente ou se o empregado não pode utilizar esse software. Então, nós outros implementamos coisas chicas, pero que sejam utilizáveis. Isso é muito importante. A outra coisa é a adaptação. Por que adaptação? Porque como vou fazer algo chico, eu vou mirar a recepção, o comportamento de meu cliente sobre isso, ou da pessoa que utiliza sobre isso, e vou poder adaptar para ser o seguinte incremento. Então, se eu crio um produto que miro que há um problema na utilização porque não está funcionando, rapidamente eu posso cambiar e acionar para que o seguinte incremento resolva esse problema. Então, eu posso trabalhar muito melhor a adaptação. A outra coisa é transparência. Quando focamos em valor, o equipe sabe o valor que estamos buscando. E ele tem claro por que está sendo essa solução, porque tem essa transparência sobre o que tem que lograr como objetivo. Calidade constante. Então, é muito parecido porque com a parte de transparência, porque como sei o que tenho que generar de experiência, como sei o que tenho que generar de valor, e ojo, valor não é só plata, valor pode ser uma satisfação, valor pode ser uma expansão de mercado, valor pode ser uma melhor imagem, pode ser um montão de coisas que se classifica como valor. Pero, se eu estou preocupado em generar esse valor, obviamente que essa búsqueda por melhorar o valor genera também mais qualidade, e genera uma qualidade constante. Motivação. E por que motivação? Porque a equipe sabe por que está trabalhando, sabe o valor que genera, e isso motiva as pessoas, genera identidade nas pessoas, e isso é bastante forte dentro do tema de motivação e de agilidade. E mitigar riscos. Por que mitigar riscos? Pelo mesmo causa que genera qualidade constante. Se eu estou entregando coisas chicas, estou mirando o comportamento de meu cliente, como ele está acionando com isso, obviamente que também me dou conta mais rápido de riscos, me dou conta de coisas que o cliente está passando mal e em seguinte incremento posso resolver. E isso vai acabar mitigando riscos dentro do dia a dia de uma empresa. Bueno, então o que quero explicar é que a agilidade é mais que um framework, é uma maneira de pensar. E pensar em um produto que empeço chico e vou incrementando. Lean Startup pode ser assim, pensa grande, pense na solução completa, pense em algo bem bonito, pero empeça chiquitito e vai provando se isso realmente vai funcionar. Se isso funcionar em seu dia a dia, nós outros vamos poder ir evolucionando até chegar onde necessitamos. E aí eu cerro essa charla de hoje com um exemplo, não? El ejemplo es un ejemplo que yo personalmente no estuve porque yo llegué después, pero pude mirar desde adentro, hacia adentro cómo funcionó, que es el caso de Tunc en Interbank. Es bien interesante el caso de Tunc, porque cuando Tunc empezó, ellos tenían un objetivo, que era hacer un pago entre un comercio, entre una tienda y una persona, ¿no? Empezou muito forte com isso. Era diferente de Yape, por exemplo, que nasceu com a intenção de fazer transferência entre pessoas. Acá estávamos falando de pagos. Então é interessante porque
Eles nascem com um propósito. Só que eles tinham uma ideia. Eles queriam que, trabalhando dessa maneira, iam chegar a um montão de clientes. O que eles fizeram? Eles criaram um produto que nós outros chamamos de MVP, que é algo que vou falar na seguinte webinar que vamos ter na seguinte semana. Então, nós outros criamos um mínimo produto viável. O que era esse mínimo produto viável? Era um app, um aplicativo de telefone, porém, na verdade, que não era completo. Ele tinha só a capa de pôr os dados. E que fazia essa capita? Ele enviava um correio a uma pessoa, um report. Enviava um report a uma pessoa. E essa pessoa agarrava o report, mirava o que tinha que fazer e fazia a transferência manual. Então, por mais que a punta pensava que era totalmente digital, era um processo 100%, quase 100% manual. Só tinha a capita que fazia a captação de data. Por que isso? Porque desenvolver todo o Tunk nos tomaria um ano. Pero desenvolver a capita nos tomou 2 semanas. O que hicimos? Ponemos a capita. Provamos se realmente os clientes iam querer utilizar esse serviço. O que passou que foi a primeira versão não teve êxito, não chegou a ter êxito. E que tiveram que fazer? Tiveram que cambiar algumas coisas, implementaram a segunda versão. Essa segunda versão, aún na capita, pero com outras, com uma navegação muito melhor, todo, foi que começaram a ter clientes. Chegaram a uma quantidade de clientes e disseram, ok, funcionou, provamos o conceito funcionou, pero eu tenho acá um montão de feedbacks que tenho que pensar qual vai ser meu seguinte incremento. E qual é o seguinte incremento? O primeiro era atacar a parte manual, porque se eu pongo 10.000 clientes sobre isso, o muchachito não ia suportar, obviamente. E o que hicimos foi, ok, desenvolvemos então a parte de trás da ferramenta que não teníamos, e desenvolvemos uma parte. E qual foi o seguinte incremento? Foi um pedido do cliente, e outro pedido do cliente, e outro pedido, e outro pedido, e outro pedido. O que passou na prática é que o Tunk de hoje não tem nada a ver com o primeiro Tunk que implementamos. E por que passou isso? Isso há como 2 anos que temos Tunk. Então, o que passa? Se nós outros tivéssemos feito o projeto que estava na cabeça do criador de Tunk, nós outros teríamos tomado 1 ano e meio e teríamos a ferramenta que pensou esse muchacho em fins de 2017. ¿no? 17, 18. Ele pensou aí, pero não. A ferramenta veio crescendo conforme necessitou. E os cambios mais grandes que tiveram em Tunk foi agora, com o tema de Covid, porque com o tema de reativa, com o tema do bono de governo, todo, Tunk agarrou essa parte que não tinha. E por que agarrou essa parte que não tinha? Porque tinha essa flexibilidade. Rapidamente cambiaram o objetivo, cambiaram o que iam fazer. Não importa se vamos entregar 1, 2, 3 coisas. O que teremos que ter são os clientes utilizando, porque esse era o valor. O valor não era entreguei a fase 1 do projeto. Não, o valor era quantos clientes estão fazendo transações de Tunk. E isso foi o que generava, era o valor que buscava. E Tunk, como cresceu vezes 5 seus movimentos dentro do COVID. E por que isso? Porque tinha um super plano? Não, porque nunca íamos prever que o governo ia entregar um bônus a cada cidadão. O que nós outros sim criamos foi a capacidade de reaccionar e ao momento que passa o câmbio, rapidamente podemos cambiar uma ferramenta que tínhamos e agarrar esse tema e chegar do outro lado muito mais exitosos que pensávamos. Então, por um lado, estamos super malos com toda a parte de finanças, vende pouco, essa parte de Tunk vem crescendo de uma maneira bastante interessante do banco. Por que isso? Porque o banco teve essa capacidade de adaptar. E de onde veio esse pensamento, essa maneira de pensar? Obviamente que da agilidade que já estamos trabalhando há alguns anos em Interbank. Bueno, por la hora, tenemos tempo para perguntas. Essa foi a última lâmina. Vou novamente aprender minha câmera. Lo que queria agora falar com vocês é dúvidas, comentários, que queremos falar sobre tudo isso que há 1 hora estamos falando. A apertura do momento, Karen, não sei se Claudia, vamos fazer isso de maneira como hicimos a última. Sí, aprovechando mientras hacen las preguntas, les voy dejando en el chat el link de la encuesta de satisfacción. Es un segundo nada más que les va a tomar hacerla, por favor. Y un favor, quien esté logueado como Carmen, César, Katy y Milagros, pónganme sus apellidos en el chat para poder reconocerlos en la lista. Gracias. Ahora sí. Bueno, tiene algunas manitas levantadas. Sí, Vamos, prendemos el micro, ¿no? Prende el micro y habla normal. Elías empieza.
Hola, hola, ¿qué tal? Hola Elías, ¿qué tal? Yo otra vez. Buenazo, me Bueno, encanta. hay varios puntitos que me llaman la atención, pero creo que me voy a centrar solo en algunos, ¿no? Entonces, hay algunos temas que mencionabas del modelo tradicional, y ya, bueno, de lo que más o menos puedo apreciar que aplica mucho internamente en OCIPTEL. Entiendo que porque somos una entidad del Estado, ¿no? Que tiene que tener toda una jerarquía, esas cosas de ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede introducir y luego convivir este mindset ágil, ¿no? Sobre todo con los equipos de trabajo multigerenciales propuestos? Y ya, en varios aspectos, algunos corresponden a los temas de pagos de sueldos. O sea, normalmente cada persona dispone de unas metas u objetivos personales que si los cumples, entre comillas, te deben pagar y si no los cumples, entre comillas, no te pagan. Entonces, sin embargo, eso está asociado a la estructura jerárquica, que, bueno, no es tanto de los ITEL, sino es impuesta en el Estado, ¿no? Ajá. Similar, ¿no? En esa misma figura, ¿no? Estos equipos de trabajo bueno, gerenciales deberían estar dedicados exclusivamente a un proyecto y calendarizar su participación en forma posterior, o sea, o más bien hacer varias cosas a la vez. O sea, por ejemplo, ¿no? Como tú comentas que los periodos son de, por decir, 2 meses o un mes, yo puedo estar en este mes destinado a un único proyecto de manera exclusiva. El próximo mes me dedico a otro y el próximo mes me dedico a otro, o más bien estar 3 meses dedicado a dos cosas a la vez o tres cosas a la vez, ¿no? Mira, Sí, otras cositas más, como te decía, son el tema de la agilidad requiere, como comentas, una interacción fuerte y frecuente con el cliente. ¿Qué mecanismos puedes indicarnos respecto a la interacción masiva? En nuestro caso, nosotros como regulador atendemos a los 30 millones de peruanos a nivel nacional, ¿no? Entiendo que no es el único caso de Perú, probablemente haya otras empresas como bancos, ¿no? Que también tienen un volumen de clientes muy grande, ¿no? sí. Y ahí, respecto a los valores, ya para terminar, ¿no? El valor 3 de colaboración con el cliente, mi opinión es que no se aprecia mucho en OCIPTEL, porque cuando tú comentas con algún otro colega o jefe, en general se limitan a decir que cada uno vive en su tema, y cuando hay un problema, es problema de la otra área, ¿no? Es justo lo que habías comentado en los ejemplos, ¿no? Entonces se entiende que ahí hay que cambiar la forma de pensar. ¿Ese cambio de forma de pensar es mejor que venga de arriba a abajo o de alguna manera impulsado o sea, de abajo hacia arriba, por decirlo así, ¿no? Y en el valor 4 de respuesta ante el cambio, ¿no? Me parece que hay que ver un poquito el peligro del tema de seguir el plan, porque podría darse un extremo de vivir siempre en emergencias. ¿Ya? O sea, es posible de que alguien piense de que todos los días hay emergencias, o sea, todos los días hay cambio de planes, o sea, ya en un extremo, yéndose al extremo. Entonces, me parece que la detección o clasificación de cambios es subjetiva. O sea, ¿cómo se podría de alguna manera volver objetivo el cambio de manera que todos lo detecten o lo clasifiquen de una manera similar? O sea, evitar el tema de decir, a mí como persona me parece de que la situación está normal y no hay un cambio necesario, pero otra persona puede opinar al revés. No, al revés, tú estás opinando, yo opino que es necesario hacer un cambio y dejar de hacer todo. Entonces, a las finales ocurre que los grupos de trabajo eventualmente formados no van a colaborar de una manera adecuada entre sí. Bueno, creo que son muchas preguntas, pero este, creo que eso sería más o menos todo. Pero, ok, pero vamos por parte. La primera cosa que tenemos que comprender de la agilidad es que no es que nosotros vamos a vivir en constante urgencia, pero nosotros vamos a vivir en constante búsqueda de valor. Se nosotros pensamos projetizados, eu coincido com tudo que tu falou. Vamos ter um momento que vai ser, eu vou trabalhar em um projeto, ou vou trabalhar em dois, ou vou trabalhar em três, não?
coincido tudo quando hablamos do ponto de vista de projeto. Pero lo que la agilidad va a decir es que no hay proyecto, hay generación de valor. Porque un proyecto, ele tiene principio, medio y fin, y tiene un custo, tiene un alcance cerrado, tiene tiempo y custos variables, ¿no? La agilidad, ela trabaja de otra manera. Ela tiene custo cerrado y tiene tiempo y alcance variado. Y lo que nosotros hacemos es totalmente al revés. Então, nosotros tenemos custo e tempo cerrado, perdão, e alcance variável. O que significa isso? Não há acordos e entregas. Há búsqueda por objetivo. Se nós outros estamos, por exemplo, buscando satisfação de cliente, implementamos 15 coisas e não movem nada a satisfação de cliente, estamos mal. Há que reaccionar. Se nós outros estamos buscando satisfação de cliente e ponemos uma coisa que explotou a satisfação super bem, logramos. Vamos buscar outra coisa. Então, não é comprometer-se com 500 projetos que vai acabar com a implementação de alguma coisa. É se comprometemos com o valor. Então, tudo que falamos de urgência, equipes que vai estar trabalhando juntas, isso é função de outra equipe, isso passa porque estão cada um mirando sua própria entrega. Então, eu miro o que pode entregar como legal, o outro mira o que pode entregar como tecnologia, e cada um se compromete com sua entrega. Na realidade, todos se comprometem com a mesma coisa, que é valor. Então, eu posso entregar 50 coisas, se não mover valor, fracassei. Tenho que pensar rápido em outra coisa. Então, a urgência se dá aí. Quando vem um COVID, que vai ser o COVID? Vai impactar teu valor. Então, tu tem que reaccionar por conta disso. Então, a empresa, ela não é que vamos viver em constante urgência, não é isso. Pero vamos viver sim constante, escutando o mercado e reaccionando a essa geração de valor. Isso sim vai ser constante. Vamos viver assim todo o tempo. E há empresas que vivem assim. Não? Então, é importante, primeira coisa é pensarmos em valor, não pensar em entrega. Mientras estamos pensando em projeto, nós outros dizemos, evite a palavra projeto, porque projeto é entrega. Não há projeto, projeto é entrega. Pense em valor que vai generar esse projeto. E aí tu vai saber se esse projeto faz sentido ou não. E a outra coisa importante é quando falamos de equipes multidisciplinares, que é isso que tu falou, multigerências, tu falou. Realmente, se todos não estão bajo a mesma meta, olvídate. Não vamos ter o mesmo comprometimento. É muito distinto ser comprometido e ser involucrado. Involucrado é quando tu invita uma pessoa e ela vem por sua vontade. Comprometido é, se isso fracasso junto. Então, eu não posso permitir que isso fracasse. Comprometido é estar todos no mesmo barco. Se o barco chocar e afundar no mar, morrem todos. Não há, o barco está afundando, mas não é minha parte, essa é a parte do outro. Não existe isso. Quando o barco está afundando, estão todos morrendo. Então, é o sentimento de estar no mesmo barco. A agilidade é isso. Então, não vai funcionar a agilidade se eu tenho uma meta e tu tem outra. Não vai funcionar, porque nós outros vamos trabalhar e matar por as metas. E se as metas são distintas, cada um vai matar por seu lado. E isso é super malo. Não? E o tema de compromisso é isso, é todos terem o mesmo objetivo. E qual é o mesmo objetivo? Valor. Então, não vamos implementar 50 normas, vamos fazer chequeio de 50 empresas. Não, isso não é, isso é entrega. Logo, temos que fazer que vai generar essas visitas a 50 empresas. Isso vai melhorar a atenção do cliente. Então, vamos medir a atenção do cliente. E eu não vou comprometer em quantas empresas tu vai ir. Eu vou comprometer quando o cliente diz que está bueno. E esse é o valor. E quando tu empieza a comprometer dessa maneira, as pessoas começam a cambiar mindset. Aí falava de contexto. Tu crias um contexto para que as pessoas deixem de mirar entregas para mirar valor. Isso é necessário. E isso de contrato, minha área não faz isso, isso é a outra área. Sabe por que passa isso? Porque se a área faz a parte dela e a outra não, quem vai perder é só na área que não isso. A partir do momento que as duas perdem porque não entregaram, te garantizo que não vai ser problema dele, vai ser nosso problema, e teremos que ajudar. E o tema de multidisciplinar só funciona se nós outros teremos os mesmos objetivos, senão realmente não vai funcionar. Sempre vai ter uma área que não vai querer dedicar pessoas, uma área vai querer mais que outra, e vai começar a ter conflitos de interesse aí, e isso é horrível para a agilidade. Pavel?
¿Estás ahí todavía? Sí, gracias Karen. Buenos días Claudio. Buenos días. Buenos días a todos también. De verdad, escuchando esta tercera edición también de las charlas que nos estás dando, yo creo que a muchos, como a mí, nos suscitan muchas reflexiones y creo que esa es la idea, ¿no? De este tipo de talleres. O sea, y de alguna manera incentivarnos o obligarnos a repensar algunas cosas, en esa línea que quisiera compartir contigo algo y para que también desde tu punto de vista nos des algunos alcances, algún enfoque que pueda ayudarnos a movernos un poco del tema. Y voy a ser de repente un poco crítico, porque también pienso, no sé si estoy equivocado, pero también pienso que ese tipo de charlas buscan eso, tener un momento, un espacio de apreciación crítica de las cosas como las estamos haciendo y repensar de repente, oye, hay otra manera de hacerlo y para lograr de repente los objetivos que realmente quisiéramos plantearnos como institución. Y tú ahora en estas charlas estás planteando, especialmente hoy día, este tema de agregar valor. Un poco ayer, la vez pasada también hablábamos de la experiencia del cliente y te comentaba que nosotros tenemos dos clientes, por un lado las empresas operadoras y por otro lado los usuarios. Ahora, sería interesante que estas charlas las estén escuchando los gerentes, pero veo que no hay ningún gerente o tal vez uno por ahí, porque en efecto, como decía Elías, mucho de esto depende que viene de arriba hacia abajo, no tanto de abajo hacia arriba. Pero bueno, quería comentarte lo siguiente. Cuando tú planteabas este ejemplo de la tienda Zara, lo que te puedo decir en principio es que no es un ejemplo que nos pueda servir a nosotros. ¿Por qué te digo? Porque en el caso de Zara, tiene la libertad de poder generar exclusividad, de poder generar escasez. Por eso es que cuando ofrece menos productos y no tanta cantidad, puede ponerle un precio mucho más alto y genera exclusividad. Entonces el cliente paga por la exclusividad, no tanto por el costo mismo del producto, sino por un producto exclusivo que nadie más lo va a tener. Entonces tiene un costo adicional que podría explicar esa cuadriplicación de la rentabilidad que tú mencionabas en el ejemplo de Zara. Nosotros, como Cictel concretamente, no tenemos esa posibilidad de generar escasez o de generar exclusividad. Concretamente te hablo de dos procedimientos fundamentales, los más importantes tal vez, que se relacionan con nuestros clientes. Por un lado, los clientes usuarios plantean reclamos a los Cictel en segunda instancia cuando las empresas no le han dado la razón y entonces viene a los Cictel para que los Cictel le dé una respuesta, una solución a su problema. En el caso de las empresas operadoras tenemos los procedimientos sancionadores, donde las empresas son fiscalizadas y sancionadas cuando incumplen alguna obligación, cometen una infracción y entonces pueden recurrir en segunda instancia o inclusive en primera instancia, impugnando la decisión para que la institución, la autoridad pueda revisar esa decisión y pueda dar una respuesta de repente respondiendo a los cuestionamientos que la empresa presenta. En uno y otro caso, los Cictel está sujeto a plazos. Por tanto, no puede decir simplemente, mira, yo no te resuelvo y ya está. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Que la respuesta frente a esa necesidad es que teniendo plazos ajustados, el problema es que la capacidad instalada que tienes no es suficiente. Y lo que ocurre es de que tienes una dinámica explosiva en la cantidad de demanda que tienes, tanto de reclamos, cantidad enorme de reclamos que tienes que resolver, y por otro lado, la cantidad enorme también de procedimientos sancionadores, donde las empresas plantean sus recursos, sus impugnaciones, y que tienes que resolver también otra vez en un plazo, pero con la misma capacidad instalada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Cuál ha sido la respuesta o cuál viene siendo la respuesta institucional? Me parece que se está privilegiando mucho lo que tú decías, la cantidad. La cantidad. Yo necesito entregar el producto en esta fecha y punto. No importa cómo lo entregue. Lo cual me parece que en realidad, desde mi punto de vista crítico otra vez, y lo estoy haciendo porque estamos en un ambiente íntimo, digamos, de nuestra institución, es que el problema con eso es que no respondemos a lo que tú planteabas, de que en realidad no le estamos dando valor ni a los usuarios ni a las empresas operadoras en uno y otro procedimiento, porque el usuario espera que la autoridad pueda evaluar concienzudamente
su caso y poder darle una respuesta que sea justa, no solamente para el usuario, sino también para la empresa operadora que también está involucrada en el mismo caso. Y en el otro procedimiento, en el sancionador, a la empresa yo no le genero ningún valor simplemente por decirle, bueno, acá está tu resolución en los 30 días que me dice la ley y punto, quédate contenta. No le agrego ningún valor porque no he tenido el tiempo de poder analizar a conciencia y con mayor detalle su caso para poder de repente encontrar que la sanción que le habían puesto de 100.000 soles no debería ser 100.000 soles, sino debería ser 50.000 o 20.000. Yo no puedo hacer ese análisis si es que me exigen necesariamente que yo tenga que cumplir obligatoriamente, digamos, como una cosa de dogma con el plazo. Más aún cuando en realidad estamos hablando de plazos que sí se pueden justificar justamente por la necesidad de la capacidad y la necesidad de atender una explosión demasiado abrupta o voluminosa de demanda que yo tengo que atender. Concretamente te digo, Claudio, a mí me van a sancionar por haber o por estar resolviendo estos casos sancionadores en más de los 30 días que exige la ley, que son días más que me estoy retrasando, cuando en otra instancia anterior, dentro del mismo CIPTEL, lo han resuelto en más de 2 años. Entonces, ahí es donde yo encuentro un conflicto, donde digo, oye, entonces, ¿cuál es el objetivo acá? El objetivo es simplemente saca la resolución, no interesa porque después ya veremos en el Poder Judicial cómo se resuelve y no nos interesa. Lo importante es salir ahorita con la resolución y si no lo has analizado a profundidad, no me interesa, tú tienes que entregármelo en tal plazo. Entonces, yo quisiera que nos ayudes a reflexionar un poco en eso y no sé si también yo estoy equivocado en mi percepción o qué soluciones tú nos puedes dar desde el punto de vista estratégico para solucionar o dar una respuesta que compense tanto la calidad, sin sacrificar la calidad, pero también darle una respuesta que agregue valor a los usuarios por un lado y a las empresas operadoras por el otro lado. Gracias, Claudio. Gracias a ti. Mira, hablaste algo muy importante. Cuando tú hablas así, y verá que no sé el objetivo, si el objetivo es cumplir eso, ya muestra que la base de la agilidad no se creó, que es tener un objetivo de valor claro. Lo que tú hablas es que tenemos objetivos de entregas. Cuando tú pones objetivos, tengo que entregar la respuesta en 30 días, tú estás poniendo la entrega ahí, ¿no? El tiempo tiene que ser un KPI, pero el objetivo no puede ser entregar en 30 días. El objetivo tal vez sea entregar con un buen NPS al cliente. Y una cosa que aprendí mucho trabajando en bancas es que no necesariamente el tiempo es lo que más molesta a las personas, y sí no hablar con ellos. Entonces, tú puedes llevar 2 meses, si tú todos los días llamas y haces alguna cosa, las personas no se molestan tanto. Entonces, hay que mirar qué valor queremos generar ahí, qué valor queremos generar. Y ahí sí empezar a plantear soluciones para ese valor. Si nosotros estamos diciendo que el valor es contestar en menos de 30 días, mira, tú puedes pensar en una solución tecnológica, un chatbot, una inteligência artificial que conteste automático, se queira, não? Pero, em verdade que, se não há claridade de valor, muito difícil vamos aplicar agilidade. Então, eu falava de Sara. Sara não subiu preços quando implementou o sistema, cobrava igualito. Então, lo que hice la rentabilidade é porque Sara literalmente vendeu mais. Não é porque, e não sobrava, desperdiçou menos, eu diria. Então, é interessante porque não subiu o preço de Sara por conta disso. Entonces, lo que hablo de la experiencia, hablo de las soluciones, primero tener claro el valor. ¿Cuál es el valor que queremos generar? Y ahí vamos a plantear soluciones para el valor. Porque hoy no estamos pensando en valor, estamos solo pensando en la operación que usted ya tiene y que tiene que funcionar, y que tiene que funcionar, y que tiene que funcionar. Esa es tu regla hoy. Entonces, realmente, si estamos enfocando la experiencia operativa de entregar en 30. Se alguém me diz, Cláudio, nosso objetivo é entregar em menos de 30, esse é o objetivo? Ok. A primeira coisa que eu haria é, ok, eu vou analisar todo o processo desde zero, e vou começar a mapear todos os desperdícios que há aí. E para cada desperdício, eu vou plantear alguma solução. Então, pode ser, mira, desde o momento que a pessoa ingressa a informação, ele reclama, até o momento que o primeiro empregado mira, quanto tempo passa? Por que passa esse tempo? O primeiro empregado, ¿qué hace? Hace una clasificación. Pucha, no puedo hacer esa clasificación automática o hacer con que el cliente ya ponga el input clasificado. Puedo, elimino un paso del proceso, bajé el tiempo. Entonces, yo iría
punto a punto del proceso y mirando y proponiendo soluciones. La agilidad no va a resolver ese problema, la agilidad va a te ayudar a crear soluciones más rápidas, porque hacer un proceso end-to-end inteiro te va a tomar un mes. Analisar a primeira parte de captura te vai tomar uma semana. Então, tu toma uma semana, hace e uma semana implementa. Ok, já tem alguma coisa que está reduzindo. Vou pensar na seguinte coisa. E vou pensar na seguinte. E vai quedar aí um tempão sendo sempre incrementar, até que tu processo está automatizado, bem estruturado, de maneira que puedes entregar em menos de 30 dias. Pero, novamente, se não tem o objetivo claro, muy difícil tener una buena solución y la agilidad no te va a ayudar. Ahora, si tú tienes un objetivo claro, aplicando agilidad dentro del proceso de desarrollo de soluciones, tú vas a poder ayudar. Y desarrollo de soluciones no necesariamente es software, puede ser solo un cambio de proceso muchas veces. Pero tú tienes que buscar qué es el objetivo, quiero reducir el tiempo, ¿dónde son los desperdicios más grandes? Aquí, aquí, aquí. ¿Qué voy a plantear a ese desperdicio? ¿Voy a poner una herramienta? ¿Voy a cambiar un proceso? Vou pôr um documento, vou pedir algo mais esquisito, mais refinado ao usuário, que vou fazer? E aí vêm as ideias que tu pode trabalhar. Rubén, ¿estás por ahí? Sí, gracias. Yo quería un poquito consultar sobre cómo es que el diseño organizacional debería cambiar o alinearse, ¿no? Porque nosotros tenemos organizaciones jerárquicas y entonces se limitan responsabilidades, roles, ¿no? Y eso que origina que cada área entonces empieza a priorizar sus intereses. Entonces muchas veces cuando hay un tema que toca a varias áreas, pues cada una inserta la cantidad de recursos mínimos necesarios para, según su interés, en lo que más réditos le va a brindar, ¿no? Y eso no solamente se ve a nivel alto, a nivel de áreas, sino también a nivel de personal. Hay muchas veces, pueden haber reuniones en que participan muchas personas y la persona que ese tema no le va a brindar mucho beneficio, pues no participa simplemente o no tiene un rol colaborativo, ¿no? Por ejemplo, hace poco justo había un caso de un amigo que dijo, miren, por si acaso a los que estén haciendo ese trámite, pues yo tenía este problema, ¿no? Por si acaso para que no les vaya a pasar. Entonces, un amigo dijo, uy, qué mal, ¿no? Sin embargo, esa actitud permitió que otros no cometan el mismo error. Y entonces se ahorraron mucho tiempo, ¿no? Entonces, veo que tanto a nivel alto como a nivel bajo, el tema del enfoque de los objetivos de alineación con algún aspecto que realmente genere valor, no coincide mucho con el diseño jerárquico, ¿no? Otras organizaciones tienen un diseño más bien o una organización funcional que les permita transversalmente lograr los objetivos. Entonces, tal vez es un tema de cambiar objetivos o por ejemplo, generar, ¿no?, algunos canales rápidos, al menos para casos que requieran velocidad, ¿no? Por ejemplo, si uno va a metro, uno ve que tiene su caja rápida para temas pues, que no vayan a ser simples de corto plazo y que puedan resolver rápidamente problemas, ¿no? Entonces, eso, bueno, yo quería conocer o ver cuál es tu opinión, ¿no? Si es que el diseño funcional o jerárquico debe cambiarse el diseño, debe cambiarse objetivos, o qué experiencias has visto, ¿no? Porque sí es algo que creo que determina mucho el funcionamiento general de una institución. Y otro punto también que he visto es que muchas veces, creo que lo comentó un poco Pavel, está orientado a resolver una cantidad de casos, 100 casos, 1000 casos, un tema recurrente que se repite. Sin embargo, muchas veces cada uno de estos casos son reflejos de problemas que ocurren. Entonces, uno se enfoca en resolver estos casos en un tiempo determinado, predefinido, en vez de más bien buscar que esos casos no ocurran. No se analiza la causa que la genera. Entonces, no sé si la figura de valores es hacerla en menos de 30 días o la figura de valores que más bien esos problemas no ocurran. Gracias. Hablaste un punto muy importante. Siempre atacar la causa y no la consecuencia, ¿no? Lo que hablaste es bastante interesante. Realmente, si está en poder de ustedes evitar que ese problema ocurra, seguramente esa es la mejor cosa que puede hacer. La segunda cosa que tú hablaste de jerarquías, eso es interesante, porque la jerarquía tiene en todos los lugares, tiene empresas públicas, pero también tiene bastante empresas privadas, ¿no? Hay empresas privadas que son bastante jerárquicas también. Lo que digo siempre es que sin tener involucrado los gerentes,
de todos os níveis da empresa, impossível hacer isso. Impossível. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nosotros necesitamos, porque ¿cómo hacemos hoy? Normalmente, hacemos así. Cada área plantea sus objetivos. Entonces, viene de la área hacia arriba. Se plantea los objetivos. O que pasa es que la área A tiene objetivo, la área B tiene otro. Y si la área B necesita de la área A, vão competir os objetivos. E, obviamente, que eu vou priorizar o meu objetivo, que é o objetivo de meu chefe, obviamente. Quando falamos de agilidade, pensamos em objetivos totalmente agnósticos a equipos. Temos que pensar a nível equipo. O que queremos com todo isso? E o que vamos fazer é, vamos pôr as pessoas abaixo de objetivos. Por mais que meu chefe está aqui na área, eu vou ser medido por um objetivo que está assignado a mim. E a mim e a outra pessoa também. Então, o que vai ser é que vamos criar estruturas lógicas por objetivos. Então, uma empresa ágil, ela se organiza por objetivos, não por áreas. Então, as áreas existem, vão continuar existindo os chefes, pero eu vou trabalhar por um objetivo que está assignado a mim. Isso é o grande cambio. Porque o que nos vai fazer colaborar é compartilhar o objetivo. Não é por pessoa, olvídate. As pessoas, isso de sou colaborativo e vou deixar de fazer o que tenho que fazer para te ajudar, nunca vou fazer isso. Agora, no momento que eu comparto o objetivo contigo, eu mato contigo, não por alguma coisa. Então, se nós outros não temos claro que estamos aqui para compartilhar objetivos e fazer coisas juntos, isso tem que vir top-down. É uma cultura que tem que vir top-down. Por isso que eu falava em princípio da charla, que os líderes criam o contexto. Então, se os líderes não criarem esse contexto de vamos nos orientar por objetivo, para lograr os valores que estamos buscando, vamos continuar pensando em entrega e vamos continuar trabalhando como estamos trabalhando. Então, por um lado, temos que falar com os equipos, que são os que vão fazer as coisas, mas os chefes também têm que comprar essa ideia. Senão, o que vai passar na prática é que vocês vão tentar fazer as coisas e o sistema que está arriba vai sempre bloquear esse avanço. Claudio, hay dos preguntitas que de cierta forma ya las has contestado, pero como para que puntualices. Lucila pregunta, ¿cómo podría hacer Ocitel para ser ágil? ¿Cómo introducir o crear un contexto para ir mejorando los principios? Bueno, para ser ágil, eu creio que a primeira coisa é fazer um assessment e compreender qual é o contexto que vocês têm. Quais são as barreiras e quais são as atitudes que queremos generar. Por exemplo, foco em entrega é uma barreira. Há algo que temos que trabalhar isso. Não? Por isso é importante conhecer as barreiras que existem para podermos trabalhar, quitar as barreiras e generar os comportamentos que queremos. Segundo passo seria definir claramente os objetivos. Há que definir os objetivos que vamos lograr. Terceiro passo, assignar líderes a objetivos. Quarto passo, equipos a objetivos. Quinto passo, treinar os equipos e pensar assim com que eles compreendam os frameworks e como pode aplicar a agilidade. Sexto passo, medir tudo isso, para que mostrar à empresa que trabalhando por objetivos e por valor, somos mais eficientes, somos mais efetivos no que hacemos. Nancy finalmente pregunta, ¿cómo establecemos las prioridades para la generación de valor? Ya que muchas veces nos asignan tantas tareas que de generación de valor. Na verdade, nós assignamos tarefas demasiado porque não generamos objetivos com base na capacidade que temos. Generamos objetivos com base em wishlist. Então, os gerentes querem fazer 50 coisas e pedem 50 coisas, não? E os que estão abaixo vão fazer 50 meia coisas. Não vai ser 50 coisas completas. Primeira barreira que temos que matar é essa sensação de progresso. De que pedir 50 coisas vai fazer com que a empresa entregue 50 coisas. Não vamos entregar 50 coisas. Eu estava passando isso essa semana em Interbank. Eu estava explicando isso a um par de vice-presidentes e eles diziam, pero aí eu vou ter que pedir menos. Eu disse, tu não tens isso que pides. Tu tens que ter a consciência que tu pides 50 coisas e nós outros entregamos 15. Então, na verdade, tu não tens 50, tu tens 15. E o que eu estou falando é, pida as 15 de maneira mais eficiente. Pida as 15 com mais prioridade, porque eu vou entregar 15. O fato de tu pedir 50 não vai ser de eu entregar 50. Eu vou continuar entregando 15. Então, a primeira coisa que temos que mostrar a eles é que o fato de pedir mais não me hace entregar mais. Minha capacidade é limitada.
Mi capacidad es 8 horas por día y es lo que trabajo. Yo no voy a lograr poner un clon acá porque tú estás pidiendo más. Então, primeira coisa é poner objetivos com base na capacidade que tenho. E se eu tenho pouca capacidade, tenho que crescer a capacidade. Essa é a conta. Então, ter essa visibilidade vai ajudar eles a priorizarem melhor os objetivos e não pedirem 500 coisas na mesma pessoa, porque aí você vai dar conta que estão sobrecarregando a máquina. E a máquina sobrecarregada, o rendimento da máquina sobrecarregada é menor que seria com a máquina trabalhando dentro de sua capacidade ideal. Claudio, tú tenías, justo ahorita que mencionas lo de la sensación de avanzar, tú tenías no me acuerdo cómo se llama, en esa PPT, era bien interesante, no sé si para la siguiente puedes presentarla así rapidísimo. Esa parte es... la verdad es que eso es la sensación de avanzar, puedo poner, sí, nos va a tocar bastante. Sí, puedo poner esa lámina en la siguiente que voy a hacer la siguiente semana y mostrar ahí las barreras más comunes, ¿no? Pero esa sensación de progreso es una, que tenemos la sensación de que pidiendo más voy a tener más cosas. Es una ilusión, en verdad que voy a entregar, tú me vas a pedir 50 cosas y yo voy a entregar 50 medias cosas. Si tú me pides 15, yo entrego 15 completas. Entonces es mejor pedir 15 completas. Pero hay que mostrar a ellos eso. Hay que mostrar. Yo, cuando estaba hablando con Interbank, yo decía, mira, ustedes hoy tienen 50 objetivos. Y ahí yo saqué un KPI que se llama KPI de cumplimiento. Y mostré a ellos, nosotros cumplimos 50% de lo que ustedes piden. 50% de lo que ustedes piden, porque hay un montón de retrabajo. Si no tuviera retrabajo que ustedes quieren pedir en todo momento, si ustedes no pidiesen en todo momento, yo entregaría un poco más de 50, tal vez 60. Pero lo que quiero mostrar es que ustedes pidiendo 500 cosas, yo no voy a entregar 500, así, no hay magia, no hay magia. Pero es una sensación, es una ilusión que los tienen. Listo, Claudio. Ya no hay más preguntas. Sí. Un gusto. Nos vemos siguiente viernes. Yo pongo esa lámina que tú dije, Karen, para que aperture hablando de ella. Sí, muchas gracias a todos. Por favor, no se olviden hacer la encuesta de satisfacción. Está ahí en el chat antes de que se vayan a almorzar rico. Y nos vemos la siguiente semana con el último webinar sobre implementación ágil. Perfecto. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Claudio. Hasta luego. Muchas gracias, Claudio. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Hasta luego.